Olá pessoal, eu aqui de novo para conversar com vocês sobre um tema bem interessante que surge muita dúvida, que é o enxerto gengival, porém eu falarei hoje do manejo da área doadora. Ou seja, tem muita gente que tem dúvida onde tirar, quanto tirar de enxerto de tecido da área doadora para a gente colocar na área receptora. Então vamos lá. Aqui eu mostro 3 imagens para vocês das principais áreas que a gente costuma remover o enxerto de tecido conjuntivo. Então nós temos essa primeira, área de tuber, que é muito comum, é uma qualidade de enxerto muito boa, porém o acesso é um pouquinho mais complicado dessa região. Áreas edêntulas, claro, nem todo paciente apresenta áreas edêntulas, então não dá para ser algo que a gente pode selecionar para qualquer um. Mas pacientes que têm edentulismo é uma região que normalmente tem bastante gengiva queratinizada para a gente remover. E também o mais comum, o padrão ouro, que se usa muito, até por conta da qualidade do tecido e da quantidade, é o palato. Ou seja, a região ali do céu da boca, é um tecido que a gente tira uma quantidade bem tranquila e confortável para a gente fazer uma cirurgia bem extensa, por exemplo, certo? E aí, para a gente pegar o gancho e falar um pouquinho sobre a área doadora, é importante eu contextualizar quando que a gente usa um enxerto gengival, quando que eu indico um enxerto gengival. Então, são inúmeros os casos, eu vou mostrar aqui para vocês. Um deles, óbvio, que é o que todo mundo sabe, retrações gengivais. Então, pessoas que já tiveram ali aquelas a gengiva que fugiu do problema, que retraiu ou que foi jogada para cima, no caso dos dentes de cima, para baixo, no caso dos dentes de baixo, por N motivos, e a gente precisa voltar a cobrir essa região através do enxerto gengival. Então, é uma das causas mais comuns da gente necessitar do enxerto. 2, retrações, assim como o item 1, só que associados, por exemplo, a bifrações ou lesões cervicais não cariosas de forma geral. Também é um ponto muito em alta, muito importante. Eu já postei um vídeo no YouTube aqui sobre essa temática de quando recobrir, quando restaurar. Então tem lá, caso vocês queiram. Não vou me aprofundar nessa temática, mas aqui também é sabido que a gente precisa do enxerto gengival em várias ocasiões. 3, quando falta gengiva. A gente sabe que gengiva é periodonto de proteção. A gente precisa da gengiva na nossa boca para proteger. A partir do momento que está faltando, às vezes a pessoa não se queixa de dor, ela não tem sensibilidade nenhuma, não se queixa da estética, mas a falta da gengiva implica na estabilidade do dente na boca, né? Pode haver ali uma infiltração, uma infecção. Então, ter gengiva é muito importante. Por isso que às vezes a gente só indica o enxerto gengival para esse motivo específico, tá? Que é recompor gengiva na região. 4, regiões periimplantares. É muito comum e tem se tornado mais comum do que a gente imagina, porque regiões que recebem implante muitas vezes são regiões que já sofreram muito com uma extração traumática, estão ali há muito tempo na área sem não ter o dente ali na região por muito tempo, a gente acaba perdendo uma quantidade de gengiva. Então, em regiões periimplantares, normalmente associar a um enxerto gengival é extremamente importante para um melhor resultado estético e também para a gente ter uma preservação maior, até pensando a nível patológico, fisiológico. E por fim, gengiva fina. Tem gente que não tem retração, tem gente que não tem implante, área dentro, nada disso. Mas tem a gengiva tão fina que parece um papelzinho, que por transparência, igual nessa foto que eu estou mostrando aí, a gente consegue ver os vasinhos na região. Ou seja, essa pessoa ela tem uma propensão muito grande a desenvolver uma retração gengival caso ela escape uma escova de dente ali. A gente sabe que isso é algo muito comum, se essa pessoa sofreu um trauma ali na região. Então, muitas vezes a gente trabalha de forma preventiva. A gente faz um enxerto de tecido conjuntivo ali, subepitelial,
para que a gente transforme esse biotipo fino em um biotipo mais espesso. Então, também é uma outra super indicação do enxerto gengival. A classificação dessas técnicas é de acordo com o tratamento. Então, que tipo de tratamento que eu preciso? Aqui eu preciso ganhar gengiva. Então, nós temos a cirurgia de enxerto gengival livre. Não, aqui eu preciso mudar o biotipo. Opa, então já tem papilas muito finas, um tecido muito fino, então eu vou fazer uma técnica de tunelização, porque eu sei que eu não vou precisar cortar papilas, correndo o risco de piorar o caso ao invés de melhorar, e assim por diante. Vamos começar falando desse item 1 brevemente, só para ilustrar para vocês. Retrações gengivais. Esse é um caso clássico de um paciente que sofreu muitos traumas na escovação, usou uma vida inteira de escova dura, média, então tinha muita retração, essa gengiva subiu muito apicalmente e ele precisa de enxertia. Por quê, gente? Porque dói, é sensível e ele já está começando a achar antiestético, tá? Então, olha lá que bonitão, o enxertão. Esse paciente é um paciente que veio de fora, então a gente optou por já fazer um enxerto ali amplo, que contemplasse toda a região superior. E essa é uma das grandes indicações, então, de cobertura radicular. A técnica, nesse caso, foi usada a tunelização, por conta das suas indicações específicas, mas o enxerto estava lá para suprir, então, a demanda de retração gengival, tá? Aqui ainda com o meso, o tecido ainda cicatrizando, mas a gente já observa um resultado de 100% de cobertura, causado, então, por conta da enxertia realizada. Tópico 2. Retrações mais abfrações. Já deixei muito claro em outro vídeo que a abfração, ou qualquer perda de tecido mineral, a gente só restaura a porção coronária. A porção radicular a gente não restaura, tá? Então aqui eu posso pontuar para vocês diversas áreas em que nós temos abfrações, algumas localizadas na parte coronária, outras já radicular. Então é sabido que até a junção semente-esmalte, na porção coronária ou 1 milímetro acima dela, a gente pode colocar o material restaurador e depois quem faz o trabalho é realmente, mais uma vez, o enxerto gengival. Tá? Então, que é o que aconteceu nesse caso aqui. As áreas com abfrações até a coroa foram restauradas e o restante recobertas. Vamos ao tópico 3, falta de gengiva. Essa é uma paciente que ela nem se queixava de dor na área, por incrível que pareça, essa retração não causava aquela hipersensibilidade. A preocupação, quem alertou ela foi a dentista. Ela estava preocupada porque achou aquilo estranho, mas por que eu alertei? Porque se vocês olharem, ela já não tem mais neste dente uma faixa de gengiva queratinizada. O final que foi formando aquela bolsinha ali já é de mucosa. Então, o que acontece com um dente como esse? Muita gente acha que você vir a perder um dente como esse é porque ele amolece e cai para frente, porque não tem estrutura para frente para ampará-lo, para segurá-lo. Mas não é. Esse dente ainda tem bastante suporte nas interproximais, na lingual, palatina. Então, não é só por conta da vestibular que esse dente acaba caindo para frente e você perde ele. Você perde um dente desse porque você adquire uma infecção via ápice. Então, entra a bactéria naquela região que está frouxinha, que o tecido está todo molenga, e ela entra ali, invagina ali no ápice da raiz e ali se forma uma infecção. Então, a gente perde o dente por infecção e não tanto por conta da falta apenas da inserção ali gengival e óssea, certo? Muitos casos, muito tempo, se fazia muito a cirurgia de enxerto gengival livre, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês qual é. Mas hoje, com o advento das novas técnicas de cirurgia periodontal, hoje para esse ganho de gengiva, a gente já sabe que uma técnica de tunelização associada ao enxerto de conjuntivo vai super bem e é o que foi realizado nessa região.
4. Regiões periimplantares. Observem, esse incisivo lateral, o 22, é um implante. E essa paciente se incomodava muito com a sombra que esse implante fazia ali, tá? Então, quando ela dava um sorriso, dava para ver uma sombra, um sombreado, um cinza, que incomodava muito, né? Então, aqui, só o enxerto gengival para mascarar internamente ali, tá? Então, foi o que foi feito, também usamos enxerto gengival nessas regiões e a gente obtém um sucesso bem bacana, o cinza ali da região vai embora e a paciente fica satisfeita com a queixa sanada. E por fim, que eu falei que ia comentar, a gengiva fina. Eu acho que essa foto mostra muito bem uma paciente com gengiva fina. A gente consegue ver os vasinhos por transparência ali. Outra coisa que a gente consegue observar também é o desenho das raízes, ou seja, é uma região que não tem nem muito volume ósseo também. Então esse é um caso que começou a ter uma retraçãozinha, mas a preocupação maior é o futuro. A qualquer momento ela pode sofrer um trauma ali e com esse trauma a gengiva tende a ir lá para baixo. E aí algo que poderia ser realizado apenas em um procedimento acaba virando 2 procedimentos ou até mais, ou às vezes a queixa nem é sanada, mesmo com os 2 procedimentos, tá? Então aqui o enxerto gengival livre, hoje, como eu disse, a gente usa muita técnica de tunelização para esses casos. Esse é um caso antigo em que o gengival livre teve ali uma boa serventia, apesar de que esteticamente ele sempre dá uma característica não tão legal, mas como era uma região inferior, não teve um problema estético para paciente. E aí, gente, vamos começar a introduzir o tema que eu vim abordar aqui hoje com vocês, que são as limitações do enxerto autógeno, ou seja, a enxertia, aquela gengiva que eu tiro do meu próprio organismo. Quais são as limitações? Por muito tempo, as pessoas evitavam fazer essa cirurgia. Falava que tinha que fazer enxerto, falava assim, eu não vou fazer essa cirurgia. Por quê? Porque ela é muito dolorida, ela é muito desconfortável. Então isso era algo que sempre realmente foi muito levantado. Outra coisa ruim, poxa, são 2 áreas cirúrgicas. A área doadora, que normalmente vem lá do meu palato, que eu comentei com vocês, e a área receptora, ou seja, eu fico com 2 feridas na boca, isso é muito ruim. Tempo cirúrgico. Antigamente a técnica ela exigia alguns detalhes que hoje a gente observa que não precisa. Então hoje é uma técnica mais rápida, mas ela sempre foi uma técnica que demandava um pouquinho mais de tempo ali para se executar. E como a gente tira de 2 áreas, realmente é algo que demanda um pouquinho mais de tempo, de incisão, de remoção, de sutura. E dificuldade técnica, gente. É uma cirurgia que muita gente apresenta uma dificuldade técnica muito grande, porque ela é muito de detalhe, ela exige muita paciência, muito controle. No nosso curso de cirurgia periodontal, por exemplo, metade da turma, quando chega no enxerto, desiste. Mas a notícia boa que eu tenho para dar para vocês é que hoje a técnica está muito mais evoluída e muito mais fácil de ser replicada no paciente. Por conta desses desconfortos, desse incômodo, dessa morbidade maior do paciente, a ciência está aí para nos ajudar e ela tenta, tá? Então, foi lançado no mercado, nesses anos aí todos, pós-enxerto, alguns biomateriais na tentativa de substituir o enxerto autógeno, aquele tirado da nossa boca. Então, existe o Mucograft e a Fibroguide. São 2 comercialmente muito bem recebidos, porém eles têm as suas limitações. A Mucograft ela é muito boa para você ganhar um volume gengival, então substituiria talvez um enxerto gengival livre. E a Fibroguide é melhores para resultados de cobertura e não dá tanta espessura. Por que muitos gostam desses biomateriais? Porque aí a gente elimina a remoção do palato, tá? Tem paciente que chega para mim falando, mesmo que o sucesso não é tão grande quanto o enxerto autógeno,
Eu prefiro tentar, porque eu não quero que cortem o meu céu da boca, o meu palato, né? Algo que a gente tenta convencer o paciente que não é bem assim, que não é esse bicho de 7 cabeças, até usando o argumento de que os estudos mostram que esses biomateriais são muito inferiores ao enxerto autógeno, tá? Já vou contar um pouquinho melhor disso para vocês. Aqui eu tenho uma ilustração que eu tirei do Instagram do meu colega Marcelo Faveri, meu conterrâneo lá da UEM. E eu acho muito boa porque ilustra muito bem o que eu estou falando. Então, uma das imagens mostra um enxerto de tecido conjuntivo removido do palato e o outro a matriz de colágeno, que é o que a gente usa para tentar substituir o enxerto de tecido conjuntivo. Mas a notícia que eu tenho para dar é que diversos artigos científicos, alguns eu coloquei aqui, pouquíssimos, existem muitos outros que provam, gente, sem sombra de dúvidas, com meta-análise, revisões sistemáticas muito bem embasadas, apenas com estudos clínicos randomizados, controlados, que mostram que o grande padrão ouro, aquele que realmente entrega sucesso para o nosso paciente, é o enxerto de tecido conjuntivo autógeno, aquele removido da gente, do nosso organismo, tá? Então, por mais que a pessoa fale, queira, eu tento que quer um biomaterial, porque não quer se expor a uma cirurgia mais avançada, eu tento convencê-lo que o sucesso está extremamente associado à utilização do enxerto autógeno, ok? E aí é o que eu falei para vocês, a notícia boa é que houve uma evolução muito grande da técnica de remoção de enxerto. Antigamente, gente, de fato, os pacientes eles saíam mutilados e eu vou contar o porquê, eu vou contar como era e como está hoje. Então, realmente está muito mais acessível fazer um enxerto de tecido conjuntivo. Primeiro ponto, dimensões do enxerto. Antigamente, acreditava-se que quanto mais grosso o enxerto que a gente removia, o tecido conjuntivo que a gente removia do palato, melhor o resultado clínico, tá? E hoje é sabido que não, que a gente precisa tirar uma gengiva muito fina, com a espessura de 1 a 1,5 ali da região. Então é muito pouco. É tão pouco a ponto de que com 7 dias que a gente removeu o enxerto do palato, a pessoa já tem a mesma gengiva ali. Claro que não tão madura, a gente precisa guardar um tempo maior, os estudos mostram que até em 3 meses a gengiva removida do céu da boca está 100% restabelecida, mas com 7 dias, quando os pacientes vêm no meu pós-operatório, eu já consigo perceber que tem gengiva crescida ali e no máximo o paciente diz que sente que está mais lisinho, que sente um leve abaulado, mas só. Então, 7 dias a gente já tem um resultado muito bacana. Isso porque eu tiro uma espessura muito pequena, tá? Eu tiro uma espessura de 1 a 1,5. Então, essa é uma das grandes vantagens. Antigamente, a gente chegava a tirar 3, 4 milímetros, porque acreditava-se que era melhor ficar com uma região mais volumosa, tirar uma enxertia maior. Mas é muito claro hoje para nós que quanto maior a espessura do enxerto, mais a gente precisa de irrigação na área, né? Então, mais o corpo precisa trabalhar. Lívia, mas só 1,5 não é muito fininho? Por isso que eu vejo na internet aqueles enxertos clarinhos, branquinhos, quase transparentes? Sim, é sabido que a gente usar um enxerto fininho e colocar na região aquele enxerto fino é suficiente para formar mais gengiva ali. Então é como se você carregasse células de memória ali para produção de mais gengiva. Então só aquela quantidade de gengiva já é suficiente para se formar mais gengiva na região. Outra notícia boa. Antigamente também acreditava-se que além da espessura ser muito grossa, acreditava-se que em profundidade, vamos dizer assim, em largura, precisava de uma largura muito grande. Ou seja, praticamente você precisava da largura da raiz exposta. E outra coisa que a gente já sabe, que não, que a gente tendo uma largura de 4 a 5 milímetros, colocando essa faixa de gengiva em cima da raiz exposta e recobrindo
né, esse enxerto ali com o nosso retalho, sem tensão, a gente sabe que a gente consegue recobrir essa raiz sem precisar de um enxerto, então, tão largo. Olha essa ilustração. É fino assim, gente. Eu não preciso de um enxerto com a extensão toda da raiz. Só essa finura é suficiente, de 4 a 5 milímetros. E aí, em contrapartida, olha que bacana. A partir do momento que eu percebo que eu preciso de uma gengiva um pouquinho mais estreita, eu não preciso daquele tudo, aquela largura toda, não estou falando em espessura, estou falando em largura do meu retângulo lá, né? O que a gente sabe, então, é que a gente precisa de 4 a 5 milímetros dessa dimensão. É muito pouco. Antigamente se tirava 6, 7, 8. E qual que é a grande preocupação disso? A partir do momento que eu tiro 8 de profundidade, eu estou muito perto da artéria, tá? Então, era uma preocupação muito grande. Além de ser profundo, era larga, né? Ela ia quase que para o centro ali do palato. Então a chance de você pegar a artéria palatina ali era muito grande, né? Então hoje, sabendo que é fininho, eu posso pegar uma extensão maior, tá? Antigamente era certo, você só pode tirar enxerto numa área de segurança da distal do canino à mesial do primeiro molar. Olha a figura que eu coloquei aqui. Hoje a gente sabe que se a gente quiser ir do segundo molar, tá? Ali do centro dele, até o fim do meu incisivo lateral, eu sei que eu posso. Então, por isso que a gente vê esses enxertos tão grandes por aí, porque agora realmente é possível, graças à evolução da técnica. Então, para ilustrar, em média, 5 milímetros, tá? Se vocês olharem essa segunda fotografia, mostra bem o que eu quero dizer. Ali tá até 6, não precisa de tudo isso, ficando entre 4 e 5 milímetros é suficiente, tá? E a gente sabe que agora, em extensão nessa primeira foto, essa é a quantidade que eu precisava, mas eu poderia ter me estendido do lateral até o segundo molar, tá? Então, conclui-se que um enxerto muito largo vai reduzir a vascularização nas áreas receptoras. Então, por isso que o pós-operatório era muito ruim. Gente, acho que eu nunca, nessas últimas cirurgias com essa técnica evoluída, nunca eu peguei um caso meu de curso, tipo, de alunos que fazem no meu curso, casos de necrose do palato. Por quê? Porque agora a gente remove apenas essa quantidade, então a gente fica muito mais seguro. Vamos falar um pouquinho da técnica. Hoje, até com o advento assim, das redes sociais, a gente tem mais acesso a enxergar essas técnicas, né? E uma das coisas que a gente observa é que dificilmente as pessoas optam hoje por tirar o enxerto de tecido conjuntivo com aquela técnica linear, aquela técnica que você faz só uma incisão e tira interno. Eu ainda gosto, para casos menores, dessa técnica, porque eu acho que o pós-operatório do paciente fica bem legal. Mas para técnicas em que exige uma cobertura maior de dentes, uma amplitude maior cirúrgica, eu gosto de tirar desse formato aqui, que a gente chama de quadradão, que a gente tira um retângulo da boca e com o que eu vou conversar com vocês agora, com a tecnologia que tem hoje de proteção dessas regiões, a gente tira com tranquilidade, tá? De duas uma, você pode, como eu quero um enxerto de tecido conjuntivo, o epitélio não pode caminhar comigo, ao menos que fosse aquela técnica de enxerto gengival livre, mas que a gente quase já não usa mais. Então, como eu quero conjuntivo e eu não vou tirar pela técnica linear, que é aquela que eu tiro interno, eu vou tirar essa técnica que tem uma qualidade gengival muito boa e tecnicamente é muito mais fácil de fazer, eu vou tirar com essa técnica do quadradão. Como eu preciso eliminar o meu enxerto, eu posso eliminar o meu eliminar o meu epitélio, eu posso eliminar o meu epitélio dentro da boca, usando uma broca diamantada 3018 haste longa. Eu vou removendo ali até perceber que já está começando a sangrar, porque aí eu estou chegando em conjuntivo, tá? E eu posso remover também esse epitélio fora. Então aqui, ó, mostrando a remoção desse epitélio dentro da boca. Dá uma olhada.
vai ficando cruento até ficar com essa carinha aqui. E aí depois eu vou lá e removo só o conjuntivo, tá? Dessa forma que eu vou mostrar com vocês. Metade da lâmina ativa, ela entra e vai circundando todo esse retângulo. Pego a pontinha ali e vou dissecando e vou removendo o meu enxerto. Então começo pelos bordos até remover todo ele, tentando realmente remover uma espessura de no máximo 1,5, é o suficiente. E aí a notícia boa, sobra muito periósteo ainda, o tecido conjuntivo no meu palato, na minha região óssea, para que eu tenha um conforto maior de pós-operatório. Então tô lá removendo, olha a quantidade de periósteo sobre o osso, que é muito bom. E aí eu posso remover também a gengiva, o epitélio, fora da boca, que é o jeito que eu gosto muito. Pego um palitinho ali, uma espátula de madeira, já esterilizada. Gosto muito de usar a lâmina 11, tá? Que ela tem ali um desenho bacana para nos ajudar. Pego uma pinça, pinço ele e vou removendo esse tecido, tá? Então aqui tem um videozinho mostrando para vocês a forma com que eu removo. Ai, Lívia, que dó, já que você removeu, por que você não coloca todo esse tecido lá dentro? Porque não é necessário, gente. Às vezes esteticamente fica até mais bojudo e o paciente não quer, tá? Então tem uma irrigação melhor quando a gente deixa um enxerto mais fino, então só tem vantagens da gente reduzir esse tecido, tá? Tentem deixar o máximo uniforme possível, o mais uniforme possível, tá? Então corta os bordos, as laterais, tentar deixar um retângulo bem perfeitinho ali. Aqui eu ainda tô deixando ele só fininho, depois a gente arruma ali os bordos. Vai sempre irrigando com soro para deixar ele bem hidratadinho, tá? Mas olha a finura que a gente deixa, bem clarinho mesmo, para a gente ter um resultado melhor, ok? Joia! Então, removi o meu enxerto, vou para as suturas, né, que a gente pode fazer suturas simples ou contínuas ou suspensórias. Nesse caso aqui tem um desenho de uma sutura suspensória que funciona muito bem para essa região. Mas antes eu vou conversar com vocês sobre algo que eu faço antes da sutura. Principalmente se está todo o sangue estancado ali, se não está sangrando nada, eu coloco o Hemospon. Se estiver sangrando muito, às vezes antes eu dou um pontinho para conter aquela região que está sangrando até ficar bem sequinho. O Hemospon é uma esponja de colágeno super acessível financeiramente, dá para colocar em todos os pacientes. Eu pego ela, como a gente tirou uma quantidade de enxerto muito fina, ela é muito grossa, ela é grandona, então eu corto ela em 2 a 3 pedacinhos ali e coloco na minha região doadora, tá? Para que essa esponja colágena, ela mantém o coágulo ali, então a cicatrização, os estudos mostram que a cicatrização fica muito boa quando a gente coloca ela, tá? Então é com esse objetivo, ó, coloco elas ali, dividi em 2, pus ali. E aí nós temos algumas opções de proteção. Isso é muito legal porque é mais uma grande evolução da técnica. Antigamente, gente, a pessoa às vezes, além de ficar mutilada, tirava uma grossura desse tamanho. Uma outra questão é que a pessoa sentia muita dor, não tinha tanta proteção realmente da região. E hoje, com o advento das novas técnicas, a gente tem, tá? Lá atrás, a única coisa que tinha, mas que graças a Deus não existe mais, é o cimento cirúrgico. Por que graças a Deus não existe mais, Lívia? Eu gosto. Gosto porque não conheceu outras coisas muito melhores. O cimento cirúrgico é muito difícil de manipular. Grudava na luva, gruda na boca e fica melequento. É difícil de manipular, é muito difícil de manipular. Ele não é higiênico, você colocava ali, ele tampava toda a região, mas às vezes entrava alimento por debaixo. Então é algo que para ferida cirúrgica hoje a gente já não usa mais, tá? Tem uns estudos que mostram que ele causava até um aumento da contaminação da área. Placa de acetato foi muito usada e ainda é muito utilizada. É aquela mesma placa de clareamento, só que ao invés de cortar o céu da boca, cortar a região do palato ali como a gente usa para clarear,
essa região palatina é mantida, tá? Então, é como se ela realmente servisse ali para amparar, proteger essa região que a gente tirou o enxerto. Mas, gente, tem muitos colegas meus que ainda usam, gostam, mas honestamente, para mim não funcionou, porque os pacientes relatavam que para mastigar, para comer, eles tinham que tirar. Então, para mim não fazia muito sentido. Se a hora que mais incomoda é a hora que você está comendo, porque toca alimento ali, bate o alimento, às vezes um pouquinho quente, enfim. E aí, se a placa não está ali, então que função ela teria, né? Então, realmente, eu também não acho que é uma boa alternativa. Algo muito usado, mas a gente nunca conta para o paciente que é um super bonder, mas é utilizado até em cirurgias plásticas, cardíacas, que é o cianocrilato, tá? Super bonder é a marca comercial, mas por muito, muito tempo a gente usou. A gente fazia o quê? Então, na região do quadradão, a gente suturava bastante, fazia uma trama perfeita ali de suturas contínuas, indo e voltando, para ficar uma trama mesmo, para segurar o coágulo, e aplicávamos super bonder na região. Então, o super bonder acho que, né, muitas pessoas já colaram o dedo com super bonder e observaram que ele fica áspero depois, mesmo que descola, porque é epitélio, né, a gente descama, ele fica áspero, a gente tem essa sensação de aspereza. E a pessoa se incomodava, porque, gente, a língua é curiosa. Daí ela ficava passando ali naquela região áspera e vinha com a língua, com a ponta da língua às vezes até machucada. Então é bacana, mas ainda não é, eu diria assim, uma solução perfeita para o nosso paciente. Tivemos também, nesses últimos tempos, o curativo intraoral, funciona como se fosse um band-aid, tá? É o chamado Ora-Aid. Eu gostei muito quando ela foi lançada, porque eu falei, poxa, até que enfim uma alternativa melhor, né? Esse band-aidzinho aqui, sozinho, ele não parava, tá? O ideal é que a gente suturasse e ele durava mais um pouco mais de tempo. Mas mesmo assim, ele ainda, como ele é hidrofílico, parece aquelas cápsulas de antibiótico, né, medicamento em cápsula, que ele tem aquela coisa meio gelatinosa e ele é hidrofílico, então ele ia se perdendo na boca. E aí algo que era para proteger, durar bastante, acabava não durando tanto, tá? E aí veio a resina Flow, que a gente começou a ver em um monte de rede social. Essa aqui é tirada do professor Dr. Heitor Consenza. Ele foi um dos primeiros que eu vi postar e achei incrível. Falei, gente, porque a gente é curioso, fica indo atrás, tentando achar alternativas para os nossos pacientes. E eu achei muito legal. O que é? Tá? Existem algumas formas de colocar essa resina Flow na área doadora, algumas técnicas, tá? Então, algumas variações técnicas, mas o importante é que realmente ele protege uma superfície lisa. Então, eu gostei bastante, tá? Como funciona? Terminou ali a remoção do enxerto, coloca a esponja de colágeno, algumas pessoas suturam e colocam ela por cima. Eu, no caso, gosto de tirar o enxerto, colocar ali meu Hemospon e em seguida colocar a resina Flow e depois suturar em cima para manter ela, igual tá aqui nas fotografias, tá? Tem gente que acaba nem suturando, confia, mas o que faz? Coloca um pouquinho de resina Flow entre as interproximais, porque é como se fosse lá e ancorasse nas interproximais, tudo sem ataque ácido, sem adesivo, tá? Vou mostrar aqui um caso em que eu usei a resina Flow para vocês entenderem como que a gente faz. Então olhem lá, a ferida já existe e se vocês olharem tem um pontinho embaixo. O que acontecia? O sangramento estava meio constante ali e eu sabia que se eu colocasse minha resina Flow ia misturar com sangue não ia ficar legal. Então eu fui lá, coloquei, né, dei aquele pontinho para estancar e vejam, sem sangramento nenhum, já com Hemospon. Nesse momento eu sei que eu posso colocar
a minha resina Flow. Ó, então vou colocando, observem que a gente vai colocando, ela vai escoando ali, né? Tem um escoamento legal, tem um sanguinho ou outro, mas não tem problema. É interessante que você ultrapasse um pouco a margem da região removida, né? Pra gente ter uma ancoragem legal ali. Acabou bem na hora, eu troquei por outra. Se a área que você está operando é essa região de pré, tome muito cuidado para não estender muito essa flow para as cervicais desse pré, porque ali você vai usar para suturar, tá? E era dessa forma, depois a gente acabava só dando uns pontinhos ali para ancorar melhor. Eu gosto muito da sutura em X, porque ela acaba deixando suspensa em cima ali da ferida, né, mantendo bem o meu tecido junto com a minha resina Flow, tá? E aí veio algo que hoje eu sou apaixonada, levanto bandeira, adoro, gosto demais, custo-benefício excelente, que é a Mucoflow, que nada mais é do que uma resina Flow, mas muito mais apropriada para essa região, porque a gente sabe que a resina Flow é para dente. E aí vem a Mucoflow, que realmente nos traz muitas vantagens em relação a todas as outras técnicas de proteção do palato, mas até em relação à resina Flow também, tá? O que eu gosto nela? Eu vou mostrar nesse outro vídeo, vocês vão entender. Não é porque a cor dela é uma cor que parece de gengiva, não é, apesar de que fica bonitinho ali, né? Mas não é isso. Eu acho que uma das grandes vantagens é o escoamento dela. A resina Flow você precisa pôr e ela muitas vezes ou ela desce muito rápido, você já tem que fotopolimerizar, ou ela não desce, ela não escoa. Então o escoamento da Mucoflow é perfeito. À medida que você vai colocando, ela vai dando uma escoada ali, mas também ela fica parada, ela não pinga, né, para a garganta ali de jeito nenhum. Então eu vou mostrar o vídeo e vocês vão me dizer, né, aí pensar aí com vocês o que vocês acharam dela, tá? Aqui eu coloquei ele até mais rapidinho, mas ó, você vai colocando, ela fica parada onde ela tá, mas ao mesmo tempo ela também sai muito fácil da seringa. Olha a aparência ali já com os pontinhos X, né, para manter a região. Então realmente é uma proteção que eu gosto bastante. E os relatos dos meus pacientes são muito positivos, tá? É difícil hoje um paciente que volta e fala que sofreu demais com o enxerto, que a região do céu da boca sempre foi a pior e que foi horrível. Não, todo mundo fala que sentiu um conforto muito grande. No máximo, a língua curiosa, que sentia que essa região ficava ali o tempo todo incomodando, né? Passando e sentindo uma curiosidade mesmo da língua, mas dor mesmo na região, isso não existe mais, muito menos com a evolução da técnica, com essa proteção também, muito menos algum tipo de necrose na área, tá? Aqui estourou um pouquinho o vídeo, mas vocês vão conseguir ver como que é legal quando a gente protege o palato, coloca o Hemospon, tira uma gengiva fina da região, como que o palato fica bacana com 10 dias, tá? Ó, a gente removeu, talvez não dê para enxergar, mas você não vê profundidade nenhuma ali. Realmente assim, já fica praticamente raso. No máximo, a pessoa passa a língua e sente que teve alguma coisa ali, que alguma coisa foi removida ali um dia, mas não sente aquele degrau, aquela depressão ou incômodo, ou a ferida dolorida ali, isso não, tá? Então, hoje, uma das grandes vantagens dessa proteção do palato com uma Mucoflow é o controle do escoamento, o custo-benefício é muito bom, é um valor muito acessível, um valor que se equipara com um valor de resina Flow, então por que não usar para essa finalidade? E uma outra coisa que eu não falei é que ela é muito econômica. Você usa e você acaba usando em vários pacientes. Não dá para mensurar, quantificar a quantidade de pacientes que você pode utilizar, porque depende muito da extensão da remoção do enxerto, mas o que eu posso dizer é que, por experiência, ela dura bastante, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo
Eu realmente considero que para pessoas que fazem enxerto de tecido conjuntivo, esse é um conteúdo muito rico e essencial, tá? E é isso aí. Te vejo numa próxima. Um beijo.